Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Esse eu sei acompanhou a vida de Jó, do início ao fim. Palavras afirmativas. Nunca encontramos Jó supondo nada, nem durante aquele período de bonança, nem durante aquele período negro, páginas negras da vida, e mesmo depois que tudo lhe foi restituído em dobro, não importava as situações, as circunstâncias, ele dizia: bem sei, eu sei, bem sei que tudo podes. Nunca eu acho, nunca eu penso, mas eu sei que tudo podes. Se queres, podes. Como aquele leproso disse para Jesus: se queres, podes tornar-me limpo. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus continue nos abençoando com estas escrituras. Queremos, neste culto de hoje, enviar um abraço, um Deus abençoe especial para a irmã Francisca Vieira, de Montevideo, Uruguai. É o seu culto doméstico diário, né? Ela comunicou conosco e está agradecida, está feliz por este culto todos os dias aí, em sua casa, em seu trabalho aí em Montevideo, Uruguai. A irmã Solange Figueira, Deus te abençoe, irmã Solange, com toda a sua família. Ela diz: pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, graças a Deus. Ontem eu estava muito mal, com fortes dores. Ouvi o culto doméstico quando o pastor orou, coloquei a mão no local da dor. Hoje estou muito bem, graças a Deus. Gratidão ao nosso Deus por este ministério. Também a irmã Juliana também comunicou conosco. A irmã Juliana disse: que Deus abençoe vocês grandemente. Eu também sou uma que estou ansiosa, aguardando o arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia de nós nesses dias estreitos que vêm e nos dê estrutura física e emocional para continuarmos de pé até lá. Amém. Se puder passar para o pastor Mauro, ela comunicou, né, comunicou com o pastor Cleudson, e estamos agora retornando. E ela ainda diz: bom dia, a paz, pastor. Gostaria de agradecer ao ministério de vocês. Na sexta-feira não teve culto na minha igreja, aí pude ver ao vivo. Que culto tremendo. Que culto tremendo, falou sobre a ansiedade, os transtornos. O pastor mandou respirar fundo, toda a explicação que ele deu, parece que estava falando tudo o que eu sinto. O pastor Mauro é uma bênção, graças a Deus, né? Não me esqueço do dia em que entramos de quarentena. As igrejas fecharam, era à noite, e eu fui para o YouTube procurar um culto ao vivo para acompanhar. Passou um canal, passou outro. Aí, quando eu cliquei nesse canal de vocês, estava lá, pastor Mauro, atrás dele uma parede azul, com a voz mansa e suave, falando que o arrebatamento iria ser no momento de grande agitação. Aí, na hora que me inscrevi
e na hora eu me inscrevi. E estou até hoje acompanhando os cultos domésticos, aquelas visitas que ele fazia na casa dos irmãos, era legal. Já orei com vocês também no culto de oração e fui curada de um incômodo na garganta na hora. Na época eu mandei o testemunho aí, leram ao vivo. Eu sou da Assembleia de Deus e admiro o temor que vocês lidam com as coisas de Deus. A reverência, a obediência, preservam a doutrina bíblica e muitos dizem ser doutrina de homens para fazerem suas próprias vontades, mas não é. Coisa que perderam nas demais igrejas, né? E assim, um lindo comentário, Deus continue abençoando ricamente a irmã Juliana, e assim todos, né? Eu gostaria de ter tempo aqui para citar todos, mas é impossível. São milhares, né, de ouvintes, de irmãos que participam diariamente. Nós lemos no livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Lemos o versículo 1 e 2, agora vamos continuar a leitura. O Senhor disse para Jó: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Eu achei muito importante. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E Deus havia perguntado para ele: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o caminho? Falando de seus amigos, né? Aí Jó diz: por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Colocou aqui no superlativo, né? E que eu não compreendia. Mesmo naquelas horas, nas horas negras da vida de Jó, ele disse coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Não importava a fase da vida. Na bonança, na tempestade, na alegria, na tristeza, na saúde, na dor. Ele diz coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Ele não está se referindo ao que ele ganhou em dobro, ao que ele recebeu em dobro no sentido material, natural. Então, escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deus falando com Jó. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O profeta do Senhor na mensagem Redenção pelo Poder diz: e certa mulher me escreveu uma carta e disse: eu estava pregando Jó sobre o monte de cinzas. Ela disse: irmão Brano, o senhor deixou Jó no monte de cinzas o suficiente, não acha? Faz cerca de 6 semanas que ele está aí. Disse: ora, o senhor nunca vai tirá-lo do monte de cinzas? Que coisa, né? Que espírito ruim. Enquanto centenas, milhares de pessoas estavam sendo abençoadas, já há cerca de 6 semanas, creio que todos os cultos, o profeta do Senhor pregando sobre Jó nas cinzas. Ou como nós temos sido abençoados aqui também, né? Com esse Jó nas cinzas. O
quanto temos aprendido com Jó nas cinzas. Uma das maiores coisas que vimos com muita clareza é que quando ele citou essas palavras que jamais serão esquecidas enquanto Jesus não vier, e elas vão para a eternidade também. Quando ele disse, eu sei que meu Redentor vive, estou repetindo, mas é muito bom repetir isso. Não foi depois que ele recebeu tudo em dobro. Não foi. Ele nem mencionou isso. A Bíblia menciona que Deus deu para ele tudo em dobro, mas ele mesmo não menciona. Então, quando ele expressou essas palavras, ele se levantou das cinzas, quem sabe sacudindo as cinzas, a carne caindo do corpo, mau cheiro, furúnculos, sangue, coçando ali, né? Aquelas feridas. Foi ali que ele levantou e se colocou sobre a base da redenção, e aí de seus lábios saíram essas palavras, eu sei que o meu Redentor vive. Até então, ele não sabia, Deus não havia falado com ele, que ele ia passar por aquela prova, e depois ele ia receber tudo em dobro. Se Deus tivesse falado com ele, Deus teria tirado a vitória dele. Deus não falou com ele. Só que Deus não o deixou. Deus foi fortalecendo, ainda que assim pareça, né? Que Deus nos abandona, na verdade ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou. Então, eu disse, o profeta do Senhor respondeu, eu disse, quando o Espírito Santo se der por satisfeito, fazendo as palavras virem daí, eu creio que terei que parar de dizê-las. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no monte de cinzas, bem, eu fiquei só com isso, e as almas continuando sendo salvas. Pode ser que alguém esteja aborrecido já com esse assunto. Pode ser que alguém pense assim, não vou acessar não, porque não muda de assunto, é o assunto só todo dia. Enquanto isso, pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, todos os irmãos estão sendo abençoados, as famílias estão sendo abençoadas, e quando o Espírito Santo se der por satisfeito, fazendo as palavras virem daí, de Jó no monte de cinzas, eu creio que terei que parar de dizê-las. Mas enquanto ele continuou fazendo-me falar sobre ele no monte de cinzas, bem, eu fiquei só com isso e as almas continuando sendo salvas. Ontem eu ouvi numa mensagem, um sábio criticou do profeta do Senhor, dizendo assim, irmão Branham, sua gramática é pobre demais. O senhor deveria ter um pouco de critério, porque os seus ouvintes, a sua congregação vai ficar mais feliz se você falar um pouco mais certo. Você fala muito errado. Diz, desculpe, me desculpe por isso. Aí ele foi, o irmão Branham diz, irmão, desde que eu comecei a pregar, são tantos atendimentos, tantas chamadas telefônicas, tantas curas maravilhosas acontecendo, eu não tenho tempo para estudar gramática. Aí o homem foi mais adiante e diz, pois é, mas o senhor tem que dar um jeito, mesmo não tendo tempo, a gente arruma um jeito. O senhor estudar um pouquinho de gramática, ao invés do senhor falar púlpito, o senhor fala púlpito. Em inglês, pulpit.
Ele disse, em vez de falar púlpito, fala púlpito. O profeta disse, irmão, o importante é que as almas estão sendo salvas, os doentes estão sendo curados, não estou preocupado com gramática. E é isso aqui também, né? Eu estudei muito pouco, não tenho o ensino médio completo, mas eu não tenho tempo para estudar mais, né? Não consigo, passou da hora já, realmente me faz falta, mas não tenho tempo para isso mais. Tem muitas almas para ainda ser salvas, tem muitos doentes ainda para ser curados através desta pregação, da oração, através deste ministério. Tem muitas pessoas sendo abençoadas. Então, como evangelista, como o evangelista que chegou na cidade, ele pregou uma noite, ele pregou sobre arrependimento. Na noite seguinte, ele pregou sobre arrependimento. Na outra noite, ele pregou sobre arrependimento. Depois de umas 4 ou 5 noites, a junta de diáconos se reuniu com ele e disse, irmão, não poderia pregar sobre outra coisa além do arrependimento? Disse, sim, deixe todos se arrependerem primeiro, então pregarei a respeito de outra coisa. Que resposta! Então essa é uma boa ideia. Cada um, arrependa-se, então poderemos pregar sobre outra coisa. E eu tenho certeza que ninguém está com pressa de sair desse assunto de Jó. Jó nas cinzas. Jó recebendo em dobro tudo quanto ele possuía antes. Jó vendo a ressurreição. Jó vendo a redenção, vivendo a redenção. Jó foi um profeta que profetizou o maior evento de toda a história da humanidade, a vinda do Redentor. Nós temos aqui tantos testemunhos transcritos aqui para este caderno de pessoas sendo batizadas, procurando a igreja e na sua cidade, sendo batizadas no nome de Jesus Cristo, abraçando esta mensagem através deste culto doméstico. Pessoas sendo curadas através desse culto doméstico, das orações que são feitas aqui com muito amor. E os testemunhos estão chegando todo dia. Para que, irmãos? Para que nos ocuparmos com outras coisas? Para que ocupar o tempo das pessoas que respeitosamente acessam este culto? Acessam os nossos cultos, não sou o único, somos muitos pastores que transmitimos, que pregamos, que colocamos aí na internet à disposição de todo mundo. Nós não temos tempo realmente para ficarmos aqui preocupados com gramática, com vocabulário e com tantas outras coisas que são desnecessárias. A gramática de Jesus era uma gramática pobre. A gramática dos profetas era uma gramática pobre e assim por diante. Mas nenhum deles, nenhum de nós está preocupado com isso. Se nós se nós vai, se nós vamos, se nós vamos, isso não faz diferença para quem está ouvindo a palavra com temor, acatando tudo de bom, de maravilhoso que a palavra de Deus nos oferece. Não estamos defendendo a ignorância, claro que não. Fazemos o melhor possível, mas sem nenhuma preocupação com isso. Deus cuida, Deus faz com que o eleito entenda a mensagem na sua simplicidade. Me lembro de um pastor que disse isso, ele falava muito errado, quase tudo errado. E ele disse, eu não me preocupo com isso, porque quem sabe o certo, entende certo.
Está vendo que estou falando errado, então entende certo. Quem não entende o certo, do jeito que eu estou falando, tá bom. Quem não sabe o que é certo, como eu não sei, tá bom. Para quem sabe o que é certo, então sabe que é certo, já entende certo. Eu não vou ficar preocupado com isso. A nossa preocupação aqui maior, preocupação não, a nossa ocupação, o nosso cuidado, o nosso esmero, os nossos esforços é para que os doentes sejam curados, sejam ajudados, sejam socorridos nas suas aflições. É que almas sejam salvas. É que o último eleito seja alcançado. É que a fé do povo, que já está dentro da mensagem, dentro deste círculo, seja fortalecida. E como nós estamos precisando disto? Que é a fé de cada família, de cada irmão, que já está dentro, já está do lado de dentro. O tempo de selamento já está encerrando. Uns estão sendo selados do lado de dentro, outros do lado de fora. E nós estamos do lado de dentro, com uma mão estendida, tentando trazer alguém mais, até chegar o último, para que então aconteça o arrebatamento. Isso é maravilhoso. Às vezes eu perco um pouco do controle emocional. Eu me emociono muito lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, lendo a história desses personagens, desses homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia. Ai, como isso abençoa. Como isso está curando os enfermos, está salvando pessoas, milagres estão acontecendo. Isto é o que nos importa. E tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de louvor, de glória, de honra, de adoração. Então, esse culto doméstico nós temos oração, nós temos a pregação da palavra, temos louvor. Isto te abençoa todos os dias. Mande também o seu testemunho. Mande também o seu comentário a respeito das bênçãos que são oferecidas pela Igreja de Anápolis através deste culto doméstico todos os dias. Amém. Confirma, ó Deus, a tua palavra no coração de cada irmão e irmã que, mais uma vez, está junto conosco. Juntos nós fazemos este devocional, nós oferecemos ao Senhor este culto, que tem abençoado todas as pessoas que ouvem e que participam. Mais esse dia, Senhor, mais uma porção de bênçãos para todos os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos, ó que gloriosa bênção será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois
se